Bom dia, Jeane. Tudo tranquilo, gente? Bom dia, bom dia. Bom dia. Show de bola. Gente, vamos começar aqui. O que vocês acharam da prova? A Michelle já falou um pouquinho. O Leonardo acho que está conectando aí o microfone. E aí, Daiane, o que você achou da prova? Ah, para quem acompanhou as aulas foi tranquilo, professor. Foi bem esclarecido dentro do que a gente passou. Foi tranquilo, né? Assim, não tinha nenhuma novidade e tal. Tudo bem. Sem pegadinhas, achei isso o máximo. Obrigado. E aí, Marcos, o que você achou da prova? Acho que o Marcos também está conectando o microfone lá. Patrícia, o que você achou da prova? Assim, quem nas suas aulas, ó, o que caiu na prova foi as suas aulas. Não teve nada além, assim, de tão difícil. Tava Que você deu tranquilo. em aula, caiu na prova. Show de bola. Gente, ó, então a ideia da aula de hoje é fazer uma revisão da prova aí, para a gente não ficar com dúvida. Acho que tem alguém aqui esperando para entrar na aula, deixa eu ver. Então, fazer uma revisão da prova de questão por questão, até mesmo para se alguém tiver com alguma dúvida ainda a respeito da prova, de alguma questão. Eu acabei identificando numa questão duas respostas que seriam válidas, então eu considerei quem assinalou duas questões lá, ou uma ou outra, e aí eu vou falar um pouquinho. Então, no momento da correção, eu acabei admitindo duas questões, só foi essa questão, achei que estava meio aberto, enfim. E aí acabei admitindo as duas questões aí como correta. Eu vou falar questão por questão. Vamos lá. Todo mundo tá vendo o Word aí? Sim. Maravilha. Então, a ideia aí da aula de hoje era exatamente essa, a gente fazer uma revisão coletiva, né, da prova, para que não fique dúvida e que a gente consiga prosseguir aí com conteúdo tranquilo, sem deixar nenhuma pendência aí para trás. Então, claro, a prova estava numa forma aleatória, então não iria aparecer nessa sequência que eu vou fazer a correção aqui com vocês, tá? Então, ela apareceria de uma maneira aleatória, então pode ser que a sequência não foi essa que apareceu, mas, porém, eram essas questões que estavam lá. Tanto nas respostas aparecia de maneira aleatória, também como a sequência das questões. Certo? Sim ou não? Certo. Podemos começar, então? Sim. Então, beleza, ó. Vamos lá. Por que o Word não está abrindo aqui? Então, uma das questões lá que aparecia, vou começar por essa, sobre visão sistêmica é correto afirmar. Bem tranquila essa questão, né? Então, a gente tinha lá, aqui não está marcando como alternativa A, B ou C, só está na sequência porque é a forma mais rápida de jogar lá no Forms. Então, olha lá, não se aplica a serviços. Essa questão você já ia desconsiderar. Avalia cada atividade isoladamente. Errado. Isoladamente, por quê? Porque a visão sistêmica, ela avalia de maneira total, né? Assim, completa, não de maneira isolada. Terceiro elemento aí, analisa o todo e sua interdependência. Então, aqui também aqui era correta, né? Então, ela avalia o todo, toda a circunstância e a interdependência de cada parte, né? De cada elemento. Então, a correta aqui era essa.
Porém, uma outra questão aqui admitia como correto. Então, se colocasse, verifica sistematicamente a gastronomia e sua variabilidade. Analisando, essa também poderia ser certa, né? Porque pouca gente colocou essa daqui, mas eu considerei corretamente. Depois, numa leitura mais calma, eu verifiquei que essa alternativa também poderia ser correta. E a última aí se limita à gestão, seria errado. Então, nessa primeira questão, essas duas respostas eu consideraria correto. Foi considerado correto aí. Dúvidas nessa primeira resposta, gente? Não. Tranquilo essa primeira pergunta aí, né? Foi um assunto que a gente debateu bastante, falou bastante em aula sobre visão sistêmica, sobre a visão do todo aí, né? A visão de todas as variáveis que compõem um evento, que compõem a cozinha, enfim, que compõem a composição de um prato e assim por diante, né? A visão sistêmica, de maneira sintética, e a gente comentou bastante isso, é a visão de cada elemento, mas isso olhando para o todo, né? E lembrando que, sistemicamente, todos os elementos estão relacionados aí. Bom, vamos lá. Próxima questão. Em um desenvolvimento de um projeto gastronômico, é importante que se aplique e analise o que é desenvolvido neste segmento, identificando o que é funcional ou não, e qual a tendência de mercado. Para tanto, podemos aplicar a seguinte ferramenta. Que ferramenta que eu utilizo aí, gente, nessa questão? Benchmarking? Era o benchmarking. Por que você identificou o benchmarking aí, Daiane? Porque é a ferramenta que a gente usa para pesquisa de tendências, né, do mercado quando a gente vai elaborar um projeto. Exatamente, porque quando a gente vai elaborar lá um projeto, se eu vou verificar a tendência, né, como está sendo naquele segmento ou algo do tipo, eu utilizo essa ferramenta, o benchmarking. Quais eram as outras aí que não eram consideradas corretas, mas estavam aí disponíveis? Então, assim, 5W2H é uma ferramenta de planejamento, então não seria essa. Empowerment. O Empowerment é uma ferramenta, acho que tem mais gente querendo entrar aqui, deixa eu ver. A Jenny está caindo várias vezes aí. Pronto. Empowerment é uma ferramenta de empoderamento, então não seria essa, certo? Não está mais relacionado com liderança e assim por diante. Então, não seria essa. Na sequência lá, Brainstorm é uma ferramenta para formular cada vez mais alternativas e ideias e assim por diante. Também não seria essa. PDCA. O PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, né? E é aplicada em cada etapa ali do processo. Também não seria essa. Gente, alguma dúvida nessa questão? Sim ou não? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Tranquilo, né? Posso seguir? Pode. Beleza. Aí vamos lá para a terceira questão. Sobre qualidade, é correto afirmar. Qual que era o correto aí, gente? Qual que era a resposta correta? Visa atender às expectativas do cliente. É isso aí. Visa atender às expectativas do cliente. Era exatamente aquilo que eu tinha comentado em sala de aula, né? Qualidade está muito relacionado, lógico, com padronização também, mas fora a padronização, aquilo que é de qualidade atende às necessidades e desejos do meu cliente. Então, está relacionado com atender expectativas do meu cliente aí. Então, a primeira questão, só para a gente ver as outras alternativas aí. Não se aplica à gastronomia.
você já ia eliminar essa, porque qualidade se aplica em qualquer segmento. É uma área restrita de gestão? Não. É considerado um elemento a mais no processo? Não, na verdade, qualidade, né? Normalmente até comenta, a qualidade... Gente, qualidade é um diferencial competitivo? É ou não é? Sim. Sim. Não, não é. Qualidade é um pré-requisito, né? O pessoal fala que qualidade é um diferencial competitivo. Não. O que acontece? Quando você contrata um serviço, se qualidade está relacionada em atender as expectativas, as suas expectativas ou as expectativas do cliente, pressupõe que você vai executar aquilo com qualidade. Caso contrário, se você não oferece um serviço que atenda as expectativas do cliente, você não se mantém competitivo. Então, assim, se você quer se manter no mercado, atuante, trabalhando e assim por diante, a qualidade é um pré-requisito. Então, assim, você tem que oferecer um serviço de qualidade, que atenda, lembrando, que qualidade está relacionado com atender o escopo, tudo direitinho, e assim por diante. Porém, eu preciso ofertar serviços de qualidade, caso contrário, eu não vou me manter competitivo no mercado de trabalho aí, certo? Então, assim, qualidade, na verdade, não é um diferencial. Diferencial é aquilo que vai além, né? Que surpreende o cliente, assim por diante. A qualidade é um pré-requisito. Perfeito, sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. Aí, continuando, é considerado um elemento a mais no processo? Não. E aí, a última, nenhuma das alternativas. Dúvidas nessa questão? Não, professor. Tranquilo, né? Aí, ó, vamos lá, continuando. Sobre a ferramenta 5W2H, em qual etapa do projeto ela se encaixa? Bom, aqui ele falava de ciclo de projeto. Na verdade, assim, essa questão colocava uns outros elementos, tal, que até vou comentar sobre esses elementos hoje. Porém, aqui a gente já conseguia responder, porque a gente sabe que o 5W2H é uma ferramenta do quê, gente? De planejamento. De planejamento. Então, a resposta correta aí era a segunda, tá? Pode aparecer segunda, terceira aí, depende. Era o planejamento. Então, 5W2H é uma ferramenta que auxilia no projeto de planejamento. Tem alguém esperando no lobby? Não tem, não. Ali fala de outras, aí já vou aproveitar para explicar, e aí fala de outras etapas de um projeto. Isso, qualquer tipo de projeto. Então, vai falar aqui, primeiro, de iniciação. A iniciação, eu vou até colocar aqui uma observação, porque é um conteúdo que não foi explanado, porém, poderá estar aí na B2. A iniciação é quando surge o projeto. Então, por exemplo, se eu chego para vocês e falar, gente, o trabalho, né, da B2 vai ser a criação de um prato utilizando a farinha de mandioca ou a mandioca como matéria-prima. Beleza, isso já caracteriza a iniciação aí, porque quando eu dou o start do projeto, depois da iniciação, que aqui eu defino a iniciação, sempre eu vou definir qual o objetivo, né, do projeto e assim por diante, a ideia central do projeto. Então, objetivo, ideia central. Aí eu vou para a segunda etapa do projeto. A segunda etapa do projeto é o planejamento. Então, é aqui que eu detalho o projeto propriamente dito. E aí, lembrando, né? É aqui que eu vou colocar as metas. Aí, é diferente meta de objetivo, gente? Sim. É diferente meta de objetivo.
Objetivo é o que é o macro, né? Então, é aonde eu quero chegar. A meta são as etapas, então, é cada etapa do projeto. Então, qual o caminho a seguir para chegar para chegar até um objetivo, né? Eu coloco várias metas aí. A execução é colocar o planejamento em prática. O controle é uma etapa que acontece concomitante. Vou colocar juntamente para ficar mais fácil. Juntamente com as demais. E a finalização, sempre que eu faço um projeto, né, quando ele passa a ser realizado, quando a coisa já está no trilho e assim por diante, ele deixa de ser um projeto para ser o prato, o evento e assim por diante. A finalização é quando eu terminei o projeto. E, normalmente, quando eu faço um projeto, eu documento o que foi feito, tudo direitinho. Então, a parte de documentação está aí na finalização. Quando eu vou prestar conta para os meus patrocinadores, né, para quem está envolvido no projeto e assim por diante. Então, aqui nessa etapa está a documentação e prestação de contas. Então, é mais para esclarecer aí cada etapa do projeto. Então, um projeto gastronômico aí, sempre ele vai se dividir em 5 etapas: iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. A iniciação é quando a ideia surge, o planejamento é o planejamento, né, desse objetivo geral, e a execução é quando eu coloco em prática tudo aquilo que foi planejado. O controle, ele não acontece de maneira isolada, né? Então, ele acontece concomitante os outros 5 elementos. Aí, a finalização é quando eu presto conta que o evento já aconteceu e assim por diante. Dúvida aí nessas 5 etapas do projeto, gente? Por enquanto, não. Não, professor. Tranquilo, né? Professor, Oi? o controle, ele seria averiguar as atividades que foram realizadas e os projetos de acordo com o planejamento, é isso? Isso. O controle é verificar se está dentro do planejamento, né? Então, aquilo que eu estou fazendo, se está de acordo com o planejamento. Então, assim, eu verifico etapa por etapa, verifico se está tudo dentro daquilo que eu planejei. Perfeito? Então, assim, mas assim, você não precisava, para responder essa questão, você não ia precisar saber das outras etapas. A ferramenta que a gente utiliza aí, então, no planejamento, né, o 5W2H, se encaixa mais no planejamento aí. Dúvidas nessa questão, gente? Por enquanto, não. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Quinta questão. Sobre a ferramenta Brainstorm, em qual etapa do projeto gastronômico ela se encaixa? Qual que era a resposta, gente? Na formulação de novas ideias. Na formulação de novas ideias, né? Então, bem tranquilo essa questão também. Na formulação de novas ideias. Lembrando, né, o Brainstorm é uma ferramenta que ela surge justamente para isso, né? Para que eu formule uma solução mais plausível para um determinado problema, e não só isso, né? Para gerar mais ideias. Quando a gente fala em Brainstorm, e aí fazendo uma observação, o Brainstorm está relacionado com questão do conhecimento. Por que gestão do conhecimento? Ó, se eu trabalho em equipe, eu estou corrigindo as questões, gente, já estou introduzindo alguns assuntos novos aí, tá? E aí no finalzinho eu coloco lá, sempre que eu fizer aula, agora a gente vai ter um roteirinho de estudo para ficar mais fácil para estudar,
tá? Então, por que gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento é uma ferramenta que auxilia no processo de conhecimento, né? De gerar e de gerenciar novos conhecimentos. Então, assim, quando eu tenho um determinado problema, em vez de sozinho eu tomar uma decisão, tal, antes de tomar a decisão, eu sempre consulto quem está envolvido. Por que isso, gente? Ó, se eu sou o chefe, estou na cozinha, estou gerenciando, tal, fui contratado para um evento, tal, para a organização, e aí eu vou fazer um determinado prato X, é um serviço empratado, tá? Vou entregar lá prato por prato e assim por diante. Porém, eu estou trabalhando com um determinado prato que ele é muito elaborado e como é um serviço empratado, eu preciso trabalhar com uma padronização e assim por diante. Porém, na hora que eu vou empratar, se eu não tiver uma boa delegação e assim por diante, eu vou perder a temperatura do prato. O que eu faço? Provavelmente, eu sou o chefe, eu estou fazendo a parte da comida, desenvolvendo e assim por diante. Para eu ter uma solução mais plausível aí, para que eu não perca o calor, a temperatura desse prato, o que eu faço? Quem está trabalhando ali na cozinha comigo, eu falo, gente, o que a gente faz para não perder temperatura? É um prato que perde temperatura muito rápido e assim por diante. Como é que eu trabalho com isso? Normalmente, aí se eu estou fazendo um brainstorm, uma série de pessoas vai me dar um monte de sugestão. E é importante, se eu uso essa ferramenta, eu deixar o julgamento de lado, porque, assim, por mais supostamente que eu julgue essa ideia, uma ideia que não seja plausível, de repente a ideia da Patrícia, junto com a ideia do Leonardo, né, combinado, vai me dar uma solução ideal para esse problema, que é a perda da temperatura e lógico, se perde temperatura, perde qualidade. Então, o brainstorm é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Existem outras ferramentas dentro da gestão do conhecimento que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Só comentando as outras alternativas que a gente tinha aí nessa questão, no controle do processo de gestão, então, sobre a ferramenta do brainstorm, em qual etapa do projeto econômico ele se encaixa? No controle do processo de gestão, não. Ação corretiva do PDCA? Controle do projeto? Não. E na finalização do projeto, não também. Então, assim, algo que se encaixava mais é na formulação de novas ideias aí. Tranquilo, gente? Essa questão? Dúvidas? Até o momento, não. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Sexta questão. Sobre o organograma, podemos afirmar que o organograma aparecia lá também na unidade 1 de vocês. Falava sobre organograma, tal. Falava sobre fluxograma e organograma lá. Fluxograma é quando a gente tem lá o desenho do processo de uma atividade. E organograma é aí a hierarquia dos cargos de uma empresa, a hierarquia das funções dentro de um projeto e assim por diante. Então, vamos ver as questões. Qual que era aí a correta, gente, dessa questão? Qual que era? A hierarquia e cargos. E cargos em uma empresa ou serviço. Isso aí. Era a hierarquia... Aqui. Detalhe a hierarquia de cargos em uma empresa ou serviço. Então, era aqui a alternativa, nesse caso, né, era C, mas poderia ser A, B ou C. Então, não se utiliza em gastronomia? Se utiliza. Porque quando, mesmo que de uma maneira implícita, mesmo que eu não tenha desenhado isso, quando você está organizando qualquer tipo de prestação de serviço ou qualquer tipo de trabalho propriamente dito, você ali delega funções e cria aí um organograma. Normalmente tem um líder que vai
vai estar à frente do processo e assim por diante, tá? Segunda, ferramenta utilizada somente em gestão da produção. Não. Aplica-se como uma ferramenta de finalização de projeto. Não, também. Aplica-se no controle estatístico da qualidade. Nada a ver, né? A gente nem falou sobre isso. Dúvidas nessa questão, gente? Não. Tranquilo, né? Sim. Sétima questão. Sobre o PDCA, podemos afirmar que... Qual que era a alternativa correta aí? Quem pode me falar? Então, sobre o PDCA, é correto afirmar o quê? Então, lá na prova, qual que é a alternativa correta? Detalhes processos de um projeto independente da área. Detalhes processos de um projeto independente da área, era essa? Aplica-se como ferramenta de controle e melhoria contínua de um projeto. A correta é essa. Aplica-se... Porque, na verdade, o PDCA eu aplico em cada processo de um projeto, não detalha. Então, é aqui, ó. Aplica-se como uma ferramenta de controle e melhoria contínua de um projeto. Então, assim, é uma ferramenta de controle? Porque eu não checo cada etapa. Então, é uma ferramenta de controle. Então, se eu aplico em cada etapa, eu garanto uma melhoria contínua dentro do projeto, certo? Então, assim, se eu pego cada etapa ali e aí aplico o PDCA justamente para ver se está dentro do escopo do projeto, se eu estou executando e assim por diante. Mas essa ferramenta, essa questão podia gerar mesmo uma dúvida aí. Então, primeiro, não se utiliza? Não, se utiliza. Ferramenta utilizada somente em gestão da produção? Não. Detalhes processos de um projeto, independente da área. Poderia contemplar, mas a resposta ficaria meio incompleta aí, né? Então, contempla, mas dentro das alternativas que eu tenho aqui, a mais completa é essa daqui. Aplica-se como uma ferramenta de controle e melhoria contínua em um projeto. Aí o último, aplica-se no controle estatístico da qualidade? Não, também. Dúvidas aí nessa questão, gente? Não. Não. Tranquilo? Oitava questão e penúltima da prova, né? Então, dentro do processo de gestão, sugere-se que se trabalhe de maneira transparente, compartilhando tudo o que acontece na prestação de serviço. O nome dado a essa ferramenta é... E aí, qual que é a alternativa correta dessa ferramenta aí, pessoal? Open Book? Open Book Management, certo? Porque aí é a ferramenta que fala de trabalhar com transparência, de uma gestão aberta, né? A gestão do livro aberto. Então, a alternativa correta seria essa. Aí aqui tem algumas. Empowerment. Não, porque empowerment é o empoderamento. Tem a ver, aqui empowerment tem a ver com a delegação de função. Benchmarking? Não. Benchmark não, porque benchmark está relacionado com a pesquisa de mercado e assim por diante. 5W2H, planejamento. PDCA, ferramenta de melhoria contínua aí. Dúvidas nessa questão? Não. Até agora não. Tranquilo, né? Maravilha. Continuando lá, gente, ó. A última questão aí. Essa era... Você tinha que ler com um pouco mais de calma, tá? Era uma questão dissertativa, né? E poderia aí gerar algumas... Tem alguém chegando agora, a Ingrid. Poderia gerar aí, gente, algum tipo de dúvida aí. Então, vamos lá. Eu tentei esclarecer essa dúvida lá no grupo para vocês, para que vocês fizessem de uma maneira mais tranquila, né? Na verdade, eram duas questões em uma, então vamos ver o que falava aí. Então, a competência gerencial está totalmente relacionada com a competência técnica. Tranquilo.
Competência gerencial, tá? Essa questão de ver o gastrônomo, o chefe, como um gestor, né? E a gestão ela está muito relacionada com o seu conhecimento, Então, por exemplo, se eu estou num processo de gestão de gastronomia, eu preciso entender tecnicamente tudo que vai envolver aquilo. Então, por exemplo, eu vou fazer um evento, e no evento vai ser servido um prato X, que depende de um corte Y de carne. Se eu estou no processo de gestão, eu preciso conhecer tecnicamente todos os elementos. Tranquila essa relação. Aí vem, analisando a amplitude das atividades de um chefe, é importante que se aplique ferramentas para descentralização das atividades. Maravilha. Aqui, gente, eu já identificaria um elemento importante da questão. Seguindo, bem como a valorização da melhoria contínua. Um outro ponto aí importante que eu poderia citar. Beleza, vamos lá. Seguindo a questão. Pensando em cada atividade que envolve uma tarefa, discorra sobre, citando ferramentas que ajudem no contexto apontado. Beleza, gente. Aqui, é claro, assim, se poderia ser... Eu tinha duas ferramentas centrais que apareciam aí, bem claro que estava implícito na questão. Ferramenta para descentralização das atividades. Que ferramenta que contempla isso? Quem me fala? Empowerment. Empowerment. Outra, valorização da melhoria contínua. Que ferramenta? PDCA. PDCA. Eram as duas ferramentas centrais aí dessa resposta aí. Aí teve gente que só colocou uma, mesmo assim eu considerei, porque a argumentação estava boa. Teve gente que considerou outras ferramentas. O que era importante? Era uma questão dissertativa. Se era uma questão dissertativa, tudo dependia da argumentação que você fizesse. Então, teve gente que colocou uma outra ferramenta, incluiu essa também, entre outras coisas, porém, fez uma argumentação muito boa, e aí eu considerei correta. Tá? Essa questão era a questão que valia mais na prova, ela valia 200 pontos, as demais valiam 100 pontos, então só para você entender aí a sua pontuação. Dúvidas aí, gente, na prova? Alguém tem alguma consideração? O que achou na prova? O que achou da prova? Estudou muito para a prova? Como é que foi isso? Vamos comentar aí, vamos falar um pouquinho sobre ela antes da gente avançar com o conteúdo. Lembrando assim, a prova ela contemplou a unidade 1 e unidade 2 lá do ambiente AVA, tá? Então, esses dois conteúdos foram contemplados. E aí, o que vocês acharam? Acharam a prova clara? Acharam a prova difícil? Eu queria que vocês fizessem alguns comentários aí. Vamos lá. Professora, a sua prova foi... o que você explicou na aula, desde o primeiro dia até no último, é o que caiu na prova. Perfeito. Lembra que eu cheguei a falar para vocês assim, falei, gente, olha, quem assiste as minhas aulas não vai nem precisar estudar para a prova ou estudar muito. Então, assim, se a pessoa tivesse lido aquele roteirinho, até disponibilizei para vocês que a gente fez no dia da revisão, fiz um roteirinho de estudos, e assistisse, né, a última aula, lógico, assistisse a última aula e ainda poderia gerar um pouco de dúvida, mas quem assistiu a maioria das aulas ia ter uma tranquilidade muito grande em fazer a prova, porque a gente bateu bastante nessas teclas, foi sanando as dúvidas ao longo da aula, então as questões geraram muito em torno daquilo que a gente tinha discutido em sala de aula
E aí, não fugiu muito disso. O que mais, gente? Vocês tinham estudado muito para a prova? Como vocês tinham feito? Me fala. Eu fiz um resumo no dia antes e dei uma lida certinho assim pra ficar tudo mais fresquinho na cabeça. Show de bola. Mas foi tranquilo? Vocês acharam tranquilo? Acharam o conteúdo muita coisa? Como é que foi? Não, foi tranquila. Ela foi objetiva. Objetiva e clara e simples. Foi bem E assim tem que ser na vida e em tudo. É, isso aí. Ela foi tranquila. A questão mais complexa aí foi a questão dissertativa. Sentimos um desabafo. Oi? Desculpa. Sentimos um desabafo da Michelle. A objetiva mas foi isso que a Michelle falou. A prova, assim, na minha opinião, né, a prova ela não é uma ferramenta muito eficaz para avaliar o conhecimento que você tem, na minha opinião. Né? A gente que é educador, a gente tem um pouco até de dúvida em relação a esse método de avaliação, não? Porque assim você vai avaliar o conhecimento de maneira quantitativa se o conhecimento ele é qualitativo. É difícil, de repente você também não está num dia muito bom e aí pode não ter uma desenvoltura muito boa. Então, assim, a minha prova ela nunca vai ter lógico, vai ter cenários que você vai ter que analisar e assim por diante. Porém, eu nunca vou trazer à tona alguma coisa com muito ambíguo, pegadinha. Eu acho que é uma grande bobagem isso, né? A ideia é verificar se você conseguiu compreender o contexto, né, que foi explanado na sala de aula, né, e consegue aplicar. Então, assim, sempre aparece uma situação aqui, outra acolá, que você vai identificar a ferramenta e consegue aplicar e assim por diante. Então, eu acho que contemplou bastante o escopo que a gente trabalhou em sala de aula, foi bem tranquilo aí. Gente, mais alguma consideração referente à prova? Alguém está com alguma dúvida na nota? Alguém está com alguma dúvida na nota que foi deixada lá? Qualquer problema, gente, eu vou falar mais um pouquinho aí do que a gente, de mais algum assunto. E aí, eu vou ficar à disposição aqui, então, se alguém tiver com alguma dúvida em alguma questão específica, então, a gente sanar, liquidar aí as dúvidas referente a esses assuntos. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, a nota, coisa do tipo, vamos aproveitar hoje para tirar, porque hoje a gente já vai dar início a um novo conteúdo. E se alguém tiver dúvida, vamos aproveitar esse momento aí para tirar dúvida, tá bom? Pode falar. Como será feita a ciência da prova? Vai ser quando a gente voltar das aulas? Não entendi. Para a gente tomar ciência da prova, ter acesso e assinar, vai ser como? Então, eu não sei, provavelmente quando a gente voltar, mas eu não sei se vai ter esse processo, né? Honestamente, eu não sei como é que está organizado. Como a gente está num processo à distância, as provas elas ficam todas registradas lá no Forms, então tem como ver. Por isso que a ideia central agora é a gente tentar sanar todas as dúvidas referentes. Então, se tem alguma dúvida referente à nota, se alguma questão não ficou clara, é a gente sanar por aqui. Provavelmente, quando a gente voltar, né, um pouco mais adiante, vai ter algum mecanismo aí para vocês assinarem ou coisa do tipo. O que é importante vocês averiguarem lá? De acordo com a correção, verifiquem se a nota já está lá no ambiente. Então, as minhas notas já foram lançadas um dia depois. Então, depois verifiquem se está tudo bem lá, se apareceu a nota de vocês. Eu vi que vocês estavam com um pouco de dificuldade de ver no primeiro dia, mas depois aí o portal regularizou. Então, a ideia é vocês darem uma olhada lá, ver se está tudo certo, se tem alguma pendência, vocês já irem comunicando, para que a gente não tenha problema lá na frente. Teve gente que, talvez, não na minha matéria, mas subiu um pouco depois na lista, então está faltando alguma atividade lá de B1. Analisem isso também, para que não fique nenhuma pendência em relação às notas da B1. Porque a partir de agora, né, a partir dessa semana, a gente já começa com o conteúdo de B2
e com as atividades para B2. Então, veja se está tudo certo lá no seu ambiente, se está lançada as atividades de B1 e se está lançadas as atividades de B2, de B1 também, atividade e prova, tá bom? Bom dia, professor. É a Sandra. Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo bem, é que eu tô... Cortou. Eu tô como Vinícius. Tudo bem. Tá? Tranquilo. Tá, eu vi que você entrou um pouquinho depois. É que eu não estava conseguindo. A gente fez... tranquilo, fique em paz. A gente fez a correção da prova, comentou a questão, para a gente não ficar com dúvida aí, tá? Tá bom. Mas se tiver qualquer dúvida na prova, assim, particular, né, alguma coisa do gênero, e te quiser tratar, daqui a pouco eu vou deixar esse momento para isso. Então, quem não tiver tranquilo, quem tiver, vai tirar essas dúvidas comigo. Gente, ó, só dando sequência. Hoje a gente começa, né, a unidade 3 lá. Quem deu uma olhada lá na unidade 3? Do que fala lá a unidade 3? Eu olhei. Fala sobre o que lá a unidade 3? PPCC, né? O que é esse PPCC aí? Ai, como que eu vou explicar aqui? Quem me fala? E a burocracia, tem bastante coisa, né, que entra. Você fala um pouquinho sobre elementos de regulamentação, fala sobre risco, né? Então, ele comenta lá... Perigo, né? Risco, perigo... Então, ele vai comentar bastante sobre isso. Então, fica atento com a regulamentação sobre alimentação, com os perigos eminentes que a gente tem, né, envolvida a área de vocês, perigos, riscos e assim por diante. Então, quando um dos exemplos que a gente pode dar é o uso da doma, né? Por que a doma de vocês ela é feita dessa maneira? E por que eu preciso usar doma quando eu estou na cozinha? Quem sabe me explicar? Porque caso ocorra algum problema de pegar fogo, alguma coisa, ela é um material que não é tão inflamável e ele é fácil de retirar. Então, geralmente a gente usa uma blusa por baixo e tira rápido caso aconteça algum tipo de acidente. Perfeito. Por isso que as domas, que são com aqueles botões para encaixar, que é caseado, não é indicado, porque no perigo vai flambar uma banana, vai flambar uma carne ou coisa do tipo, se o fogo sobe em você consegue tirar aí de uma maneira rápida. Por isso que a gente tem um sapato adequado para entrar na cozinha, justamente para que se cair alguma coisa você não se machuque. Fora isso, né, o uso de touca, máscara, de estar barbeado, tudo isso tem a ver com regulamentação e tem a ver também com perigo e riscos ali oferecidos. A gente está dentro da cozinha, tem a questão de gás, tem outros elementos que oferecem riscos. Ali na unidade 3, ele trabalha com isso, ele fala da questão de perigos, de riscos e a importância de ter esse olhar, gente. Quando você estiver organizando aí qualquer tipo de evento, né, e qualquer tipo de projeto, é importante você ficar atento a esses elementos aí, né? Adequação da vestimenta, tem a questão da higiene e a questão dos perigos ofertados aí. Então, tem toda uma adequação a isso. E uma parte disso é legislação, então tem que tomar cuidado com isso daí. Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Basicamente, Sim. lá na unidade 1, né, na seção 1 da unidade 3, ele vai tratar desse assunto. Reforçando aqui, ó, ao longo da correção da prova, eu introduzi aí, acho que 2 assuntos novos. Primeiro assunto novo que eu falei foi sobre as fases
de um projeto gastronômico. Então, a gente vai ter quantas fases aí no projeto gastronômico? Quem lembra que eu comentei lá em cima? Hã? 5 fases, certo? Está lá na questão, eu comentei aqui, ó. Seria iniciação, planejamento, execução, controle e finalização? Exatamente. É isso daí. E essas fases do projeto também são conhecidas como ciclo de vida do projeto, tá, gente? Então, sempre que eu fizer um projeto, eu sempre vou estar utilizando essas fases aqui: iniciação, planejamento e execução, controle e a finalização. Então, vamos pegar aí um evento. Eu te contratei para fazer um coquetel vinho e queijo aí, no lançamento de um livro. A iniciação é o quê? Quando eu passo aí, eu faço levantamento de requisitos, passo os elementos desse projeto, aqui você vai aplicar já o brainstorm, o benchmarking, tudo isso. Aí eu vou para o planejamento, que eu detalho elemento por elemento, coloco os valores, utilizo a ferramenta 5W2H. Vou para a próxima etapa, a execução. Aqui eu já estou no evento propriamente dito, certo? Na execução. Ótimo. O controle, ele não acontece de maneira isolada, diferente da iniciação, o planejamento e a execução, que eu tenho etapa por etapa para acontecer. O controle não. O controle, ele vai acontecer de maneira simultânea aos outros elementos aí. Então, assim, ele não acontece de maneira isolada. Ele acontece junto com os outros aí. Então, lá no momento que eu estou executando todo o processo, eu já estou fazendo o controle dos elementos. Controle de preço para ver se eu não estou gastando demais. Controle para ver se as tarefas estão acontecendo de acordo com o planejado e assim por diante. E aí a finalização, que é quando o processo já acabou, você vai prestar conta, e aí parou por ali. Certo? Essas foram as etapas. Eu introduzo dúvidas aí nessas fases, gente? Não. Tranquilo? Sim. Eu comecei a falar um pouquinho aí sobre gestão do conhecimento também. Então, como o próprio nome diz, né, a gestão do conhecimento, ela visa gerir, e não só isso, tá, gente? A gestão do conhecimento tem um negócio, o principal objetivo aí dessa gestão do conhecimento é transformar o conhecimento, que a gente chama de conhecimento implícito, em conhecimento explícito. Então, transformar não só conhecimento implícito, conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito, em conhecimento explícito. E aí, por que eu falei que uma das ferramentas utilizadas como exemplo é o brainstorm? Porque a ideia quando a gente faz o brainstorm, a gente pega conhecimento que é seu, é isso que eu chamo de conhecimento tácito, conhecimento que é seu, conhecimento que está ali, e aí, de alguma maneira, a gente quer externalizar esse conhecimento para formular uma melhor solução para aquilo. Então, o principal objetivo da gestão do conhecimento é esse, transformar aquele conhecimento, que é um conhecimento seu, em um conhecimento organizacional, um conhecimento comum para que todos utilizem uma boa prática, sabe? Tenham uma melhor solução dentro de um processo e assim por diante. A gente aplica a gestão do conhecimento direto, né? Então, quando eu jogo um problema para vocês, né, uma situação problema, e aí você está resolvendo aquela situação problema em grupo,
eu estou transformando aquele conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Estou sistematizando esse conhecimento para que seja comum a todos. Existem outras ferramentas, tá? Que eu não vou comentar agora, justamente ao longo da próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre gestão do conhecimento, e assim por diante. Dúvidas aí, gente? Sim ou não? Tem uma dúvida, professor. Não. Pode falar. Essa gestão de conhecimento seria assim, se eu sei muito de algo, é isso? Ou não tem nada a ver? Não. Não necessariamente. Pode ser também, mas não só isso. O pouco que você sabe, se compartilhado na gestão do conhecimento e combinado com a gestão de todos aí, ele passa a ser muito. Então, assim, por exemplo, você está no salão, eu tenho um restaurante, você trabalha no bar desse restaurante. Você, com a sua experiência, ou tem duas formas de adquirir esse conhecimento, ou pela experiência, que a gente chama de conhecimento empírico, ou pelo conhecimento, ou pelo estudo mesmo, né? Então vamos pegar no seu dia a dia, você já percebeu que a grande saída, né, dos drinks lá do seu bar é a formulação de drinks com gin. Isso pode estar relacionado com várias coisas. Pode estar relacionado com o momento que a gente vive, com a tendência, com o boom, né, da utilização do gin, ou com a área ali. E aí, numa reunião, se eu chego e falo para vocês, gente, estamos aqui, a gente vai redesenhar o cardápio e eu queria colocar algumas bebidas novas. A Patrícia que falou, né, comigo agora? Sim, sim. A Patrícia trabalha lá no bar, tá lá no bar. Ela vai falar, eu tenho algumas sugestões. Quando ela fala dessas sugestões, ela está transformando um conhecimento tácito em conhecimento explícito, né? Ela vai começar, por algum motivo, e assim por diante, que ela adquiriu pela vivência, por tudo, né, que ela foi vivendo ao longo do dia a dia, ela percebeu que a utilização do gin ela é muito frequente. Então, assim, não necessariamente algo complexo, não. Algo simples, um conhecimento simples que você tem, que adquiriu ou no dia a dia, ou adquiriu com o estudo, ou coisa do tipo. A partir do momento que eu começo a externalizar, né, e aquele conhecimento que é só seu passa a ser comum a todos, tem a ver com gestão do conhecimento. Qual que é a finalidade do gestão do conhecimento? Além de transformar esse conhecimento o conhecimento tácito em conhecimento explícito, é transformar esse conhecimento, gerar mais dinheiro com isso, certo? Então, por exemplo, o garçom que está lá servindo os pratos, ele vai saber quais são os pratos mais pedidos, né? O chefe também sabe, mas como ele tem contato direto com o consumidor, ele vai saber. Ele vai saber também quais são as principais reclamações e assim por diante. A partir do momento que eu faço um brainstorm para compartilhar tudo isso, eu estou fazendo a gestão do conhecimento. Dúvidas aí, gente? Não entendi, obrigada. Tá claro? Sim. Beleza. Hoje, como é que eu vou fazer? Hoje eu vou organizar a aula de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu entendo que tem algumas pessoas que vão querer quer tirar alguma dúvida referente à prova, referente à nota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar 2 questões para vocês fazerem. Rapidinho, vou deixar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. A gente vai corrigir. Depois disso, eu vou ficar aí um tempinho online para sanar as dúvidas específicas aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica da prova, da sua prova propriamente dita, se tem alguma coisa da nota que não concordou, alguma coisa do tipo, eu vou ficar à disposição para isso, para a gente sanar. Como a gente não vai ter esse movimento de ver a prova, como a gente tem o hábito de ver isoladamente, conseguir enxergar ali, se você teve contato apenas com a nota final, aí eu vou disponibilizar um pouquinho de tempo para isso, tá bom? Vou colocar aqui 2 questões aí, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, a primeira questão é qual
A finalidade da gestão do conhecimento na gastronomia, tá? Primeira questão. Segunda questão. Qualidade, comentei lá numa das questões, qualidade não é um diferencial competitivo. Justifique. Lembre lá do que eu falei, tá? A qualidade ela não é, de fato, um diferencial competitivo. É pré-requisito, né, gente? Terceira questão aí. Vamos lá, vamos lá. Uniforme utilizado na gastronomia tem um objetivo central. Qual seria? Tem a ver lá com a unidade 3, tá? A gente começou a falar de risco. Seria só 2 questões, já criei um monte aí. 4 e última. Eu dou um tempinho a mais, tá? Em uma criação de um prato, no que consiste a inicialização do projeto? Essas 4 questões, tá? Sim ou não? Sim. Sim? Ó, agora são Sim. 9h30. Deixa eu parar a gravação aqui para ela não ficar tão longa e ficar difícil de subir lá no YouTube. Vou dar aí 20 minutinhos para vocês